Atrasar o pessoal também dos outros estados, né? Então, eu sou o Luiz Henrique, eu sou novato, como o Elon falou outro dia, nesse programa aqui. Eu vou falar hoje para vocês sobre números complexos. Bom, em vez de falar o que eles são, eu vou falar como é que eles surgiram primeiro, depois a gente fala o que eles são e como é que eles funcionam, para que eles servem. Em vários livros, não só da escola, mas mais avançados, falam que os números complexos começaram pela vontade de resolver equações de segundo grau arbitrárias. Mas isso é totalmente falso. Historicamente, não foi assim que eles foram descobertos. Uma típica situação na qual você precisa usar números complexos, resolver uma equação de segundo grau, é em geometria analítica. Eu tenho um círculo e eu tenho uma reta e eu quero saber quais são os pontos que ela cruza esse círculo. Então ela pode cruzar em dois pontos, ela pode não cruzar nunca, mas ela pode também cruzar num ponto só, que é esse caso aqui. Então, por exemplo, se eu pegar o círculo unitário, cuja equação é x2 mais y2 igual a 1, e a reta. Agora o Wagner vai. Dois x mais 3y igual a c. Então, dependendo do valor de c, eu posso ter uma solução. Então, por exemplo, a c igual a 2, eu vou ter duas soluções. Então, esse é o caso. Duas soluções. Para c igual a raiz de 13, eu vou ter o caso tangente. Mas para c igual a 5, que é esse caso aqui, eu não vou ter nenhuma solução. Como é que a gente vê isso? Então, o que eu quero achar que são os pontos do plano, coordenados x, y, que estão em cima do círculo e também em cima da reta. Então, vamos ver se eu consigo resolver esse sistema. Então, o modo de fazer isso é passar o 3y para lá, elevar ao quadrado, e agora usar essa equação aqui, multiplicando tudo por 4. Então, eu fico com a equação que é uma equação de segundo grau, que é então, essa equação é 13y2 menos 30y mais 21 igual a 0, se eu não errei nenhuma conta aqui, o que é provável. Não é. Então, se a gente fizer o delta dessa equação aqui, isso dá 900 menos 4 vezes 13 vezes 21, que eu não sei quanto é que dá, mas é negativo. 190. Ah, eu errei, né? Menos 192. Então, o ponto que eu quero fazer aqui... Quer dizer, então, como esse delta aqui
é negativo, então esse sistema aqui não tem solução, porque qualquer ponto que satisfizesse essas duas equações, ou seja, que tivesse tanto em cima do círculo quanto em cima da reta, teria, a sua coordenada y teria que ser uma solução dessa equação quadrática aqui, que não tem solução real. Então, essa é a tão típica equação do segundo grau, que ocorre em problemas geométricos, que não tem solução, porque tem um discriminante negativo, mas a situação geométrica aqui é clara que não tem solução. É claro que essa reta aqui não cruza esse círculo. Porque se a gente fizer um desenho melhorzinho, essa reta passa no ponto 1. Então, não está longe do círculo, então ela não pode cruzar o círculo. Então, o ponto que eu quero fazer aqui de novo, a motivação para resolver, para tirar a raiz quadrada de números negativos, que é o que você precisaria fazer para resolver essa equação aqui, ela não está numa situação geométrica, não vem da solução de equação de segundo grau quaisquer, porque geralmente elas correspondem a situações geométricas cuja solução, nesse caso aqui, é claro que não existe. Um outro exemplo, e esse exemplo que é relevante para a história que eu quero contar aqui, que é o exemplo do Cardano, quase 500 anos atrás. Que ele perguntou, será que existem dois números cuja soma dá 10 e cujo produto dá 40? Bom, então isso aqui todo mundo sabe, corresponde a resolver a equação do segundo grau, o 2 menos 10u mais 40, cuja solução cujo delta é Então, a gente conclui como o discriminante é negativo, não há solução real. De novo, vou escrever real aqui. Depois eu vou falar um pouco mais dessa equação. Então, os números complexos aconteceram mesmo, historicamente, foi na solução da equação do terceiro grau, da cúbica. Que é uma história muito interessante, uma intriga medieval, quer dizer, na Renascença, que culmina com o livro do Cardano, que eu acho que tem na biblioteca, vocês podem olhar. E nesse livro aqui, que ele aprendeu, quer dizer, ele descreveu essa solução da equação cúbica, por exemplo, essa aqui, dessa forma aqui. É fácil ver que qualquer equação terceiro grau pode ser reduzida a essa forma aqui, mas isso não é importante agora.
geometricamente, isso aqui está perguntando quando é que a cúbica y igual a x3 cruza a reta y igual a px mais q. E o ponto importante aqui é que uma equação, que é a cúbica y igual a x3, sempre corta qualquer reta. Não tem como uma reta não cortar essa, diferente do círculo, não tem como uma reta não cortar essa cúbica. Bom, aí vou explicar para vocês aqui a solução da equação terceiro grau, que começa com essa observação, que na verdade é uma observação de gênio. Bom, todo mundo sabe como é que expande isso aqui. E a observação é que isso aqui pode ser escrito então, o que isso aqui tem a ver com essa equação aqui? Quer dizer, se eu quero resolver essa equação aqui, se eu conseguir achar dois números, u e v, tais que isso seja o P, isso seja o Q, então se 3uv for P e se o 3 mais V3 for Q, então, por causa desta identidade aqui, então, U mais V é a solução da equação x3 mais px mais q. Então, essa é a observação crucial na solução da cúbica, porque parece que compliquei, porque eu transformei o que eu queria resolver, que era uma equação com uma variável, em um sistema com duas equações, duas variáveis, um sistema talvez aparentemente mais complicado do que a equação original. Mas é só uma aparência, porque eu quero se 3uv é igual a P, então eu posso escrever V como P sobre 3u. E, portanto, substituindo na equação, na segunda equação, eu concluo que o 3 mais P sobre 3u ao cubo é igual a 3, que parece mais complicado ainda. Essa equação, então, eliminando o 3 de baixo. Vou escrever assim. Certo? Isso aqui, só tirei o 3 daqui de dentro do parênteses, multipliquei tudo por o 3, então ficou o 6 igual a 3p, p sobre 3 ao cubo igual a q, o 3. Que aparentemente está pior ainda, porque agora estou na equação de grau 6. Né? Pois é, só que essa equação de grau 6, que eu vou escrever aqui do lado, às vezes tem que ter coragem, né? Porque para resolver um problema que você não sabe, talvez você tenha que fazer uma coisa mais complicada. Eu vou escrever assim. Essa equação aqui é a equação de grau 6, mas é só disfarçando ela numa equação quadrática.
Porque se eu fizer t igual a U3, então isso aqui, essa equação, na verdade, é essa aqui. Ah, uma equação quadrática. Finalmente, eu comecei da equação cúbica e cheguei na equação quadrática que eu sei resolver. Se eu souber resolver essa equação aqui, tudo que eu tenho que fazer é tirar a raiz cúbica da solução. Então, como é que a gente resolve essa equação quadrática aqui? Menos b, mais ou menos, raiz de b2, menos 4. Eu vou escrever só para ficar bonito. Desse jeito. Bom, a gente conclui. Então, pegando, por exemplo, o U igual vou pegar ele com mais. Então é fácil ver, usando aquela segunda equação ali, que o V, se aqui eu escolhi mais, o V vai ter que ser menos. Então, como a gente já sabia, agora eu não vou escrever, porque não vai caber aqui no quadro, mas essa é a solução da cúbica. Isso aqui, mais isso aqui. Tudo bem, não é lindo, quer dizer, não é simples, mas é lindo. Não é prático. Isso a gente vai ver por quê. Não é nada prático. Mas... Bom, fiquei fazendo uma observação. Por quê? Quer dizer, o que a gente chegou aqui? A gente começou na equação cúbica, a gente achou uma solução para uma fórmula que só depende dos coeficientes, assim como a fórmula da equação de segundo grau também só depende dos coeficientes, que envolve uma raiz cúbica, que você esperava, né? Porque se eu vou... uma equação cúbica é essa aqui. Então tem que ter uma raiz cúbica. Mas também envolve uma raiz quadrada, que é um pouco inesperado. Mas isso aqui também é uma equação cúbica, cuja solução é x igual a 0 e x igual a mais ou menos raiz de 2. Então tem uma raiz de 2 envolvida. Toda equação cúbica embute nela uma equação do segundo grau, na verdade. Então, não é surpreendente que tivesse uma raiz cúbica, mas também não é surpreendente que tenha a raiz quadrada envolvida. Então, aqui está. Dada aquela equação cúbica lá, x2 mais px mais q, existe uma fórmula descoberta na Renascença que resolve, acha as soluções dessa equação, que essa fórmula só depende dos coeficientes. Que é óbvio, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu não já sabia. Então vamos só, como é óbvio, vamos ver se dá certo. Uma coisa é de ter feito a matemática, outra coisa é dar certo. Então, então vamos tentar resolver a equação cúbica . Então, aqui eu estou pegando P igual a 6, Q igual a 9, né? Então, P sobre 3
vai ser 2, Q sobre 2 vai ser 9,5. Vamos botar lá. Fazer rapidamente. Então, isso aqui quanto é? Então, isso aqui é 81 quartos, menos P sobre 3 ao cubo, 8. Menos 32 é 49. Portanto, raiz dessa coisa aqui é quanto? 7 sobre 2. E a gente conclui que a solução é x igual a raiz cúbica de Q sobre 2, que é 9 meios, mais 7 meios, mais raiz cúbica de 9 meios, que é raiz cúbica de 8, mais raiz cúbica de 1, 2 mais 1, que é 3. 3 ao cubo é 27, 3 vezes 6, 18, mais 9, 27. Então, se você não olhou para essa equação e viu que a solução era 3, está aqui. Bom, isso aqui está indo bem. E essa equação aqui só tem uma raiz real. Se eu fizer o gráfico, a reta passa aqui, não corta uma vez, não corta mais a cúbica. Então, esse foi um sucesso. A fórmula funciona. E agora eu vou, animado por esse sucesso, eu vou fazer essa outra aqui, que o Cardano fez nesse ano aqui. Essa equação o Cardano escreveu desculpa, o Bombelli logo depois que o Cardano escreveu o livro, considerou escrever um outro livro, bastante modesto, né? A álgebra. E que, na verdade, recolhia todos os resultados da álgebra conhecidos até o momento. E a estrela desse livro aqui eram justamente as equações cúbicas. Então, ele considerou essa equação aqui, e nesse caso aqui, então, P é igual a 15, Q é igual a 2, então P sobre 3 é 5, Q sobre 2 é 1, e o nosso número mágico lá, desculpa, é 4. Obrigado. Então, tem 4 menos... É isso mesmo? Uma coisa errada aqui. Não, P sobre 3 é 5. P sobre 3 é 5, claro. Obrigado. Opa! O que aconteceu aqui? A coisa que tem que estar na raiz aqui na fórmula é negativo. Então, será que ele está numa situação que nem aquela do círculo? Ah, bom, é negativo é porque a situação geométrica não tem solução. Mas isso não é verdade. Eu falei, qualquer reta corta a cúbica. Por exemplo, x igual a 4 é uma solução disso. X igual a 4 é 64, 4 vezes 15 é 60, mais 4 é 64. Aí o Bombelli coçou a cabeça e falou, como pode? Eu tenho um problema, que é um problema geométrico, que tem solução. Eu sei a solução, x igual a 4.
Aí eu peguei a fórmula, que era a estrela da álgebra, quase 30 anos, e botei lá, e deu errado. Quer dizer, não é que deu errado, eu não sei prosseguir, porque eu não sei tirar a raiz quadrada do número negativo. Então, isso não é a mesma situação do círculo e da reta. A reta estava longe do círculo, não cruza, isso refletia numa raiz quadrada, que eu precisava tirar a raiz quadrada do número negativo. Aqui não, o problema tem solução, e se eu quiser continuar, eu tenho que tirar a raiz quadrada do número negativo. Aí o Bombelli foi muito corajoso, escreveu a seguinte coisa. Bom, 121 é um número bonito, cuja raiz quadrada é 11. Então ele escreveu isso assim. Tudo bem. Ele não foi o primeiro a escrever isso, né? O Cardano vou apagar isso assim. O Cardano, quando considerou aquela equação aqui, ele concluiu que as soluções eram essas aqui, mas parou ali. Ele falou assim: agora eu não posso continuar porque tem um raiz quadrada no número negativo, não vou fazer mais nada. Embora ele tenha notado que se eu pudesse fazer conta com isso, vou escrever direito. Se eu somasse, se isso aqui fizesse algum sentido, se eu somasse aqui dava 10, e se eu multiplicasse, dava menos 40. 25 menos 15, né? Se a raiz quadrada de alguma coisa multiplicado por ela mesma deve dar a própria coisa, então isso dava 40. Então o Cardano, lá em 45, já notou, olha, eu não sei o que isso aqui quer dizer, mas se eu fingisse que isso eram números, que tudo funcionava, isso aqui, esses números, se é que são números, né? Seriam realmente soluções desse sistema aqui. O Bombelli foi mais corajoso. Ele precisava ser mais corajoso porque tinha que não só tirar a raiz quadrada do número negativo, como tirar a raiz cúbica dessa coisa. Né? Por quê? Então, uma das coisas que eu tenho que fazer é calcular aquele U lá, raiz cúbica de 2 mais 11 raiz de menos 1. Então, o Bombelli continuou. Ele não simplesmente desistiu quando ele viu essa raiz do número negativo. Possivelmente ele ficou animado que esse 121 aqui tinha uma raiz bonita, botou para fora, mas continuou com o menos 1. Ele notou a seguinte coisa. Se fizer sentido raiz de menos 1, então isso aqui seria o quê? 8 mais 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de menos 1, mais 3 vezes 2, raiz de menos 1 ao quadrado, mais raiz de menos 1 ao cubo, que é igual a quanto? 8 mais 12 raiz de menos 1 mais 6 raiz de menos 1 ao quadrado vai dar menos 1. Menos 6 e raiz de menos 1 ao cubo, bom, é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Os dois primeiros dão menos 1 e sobe raiz de menos 1. Então, menos raiz de menos 1. Então, isso aqui é 2 mais 11 raiz de menos 1. Certo? 12 menos 1.
Aonde? Aqui? Não. Ao cubo é... Onde que é mais 6? Aqui? Menos 6. Tá certo? Portanto, esse é o valor de U. Não sei. Então, esse cara aqui, ele calculou. E, analogamente, ele calculou também a raiz cúbica de 2 menos 11 raiz menos 1. Aonde? 2 mais 11. Tá feio. Aonde? Tá certo. Eu quero saber, quem é o cara ao cubo que dá 2 mais 11 raiz menos 1? É 2 mais raiz menos 1. Quem é o cara que é 2 menos raiz menos 1? Vai ser a mesma coisa, botar um menos aqui vai funcionar. E aí, o x, que era o U mais V, dá 4. Uau! Ele não se intimidou e explicou. Quer dizer, ele disse que a fórmula do Cardano estava certa, está tudo bem, mesmo quando a gente tem que passar por essas dificuldades que ele passou. Quer dizer, ele não se intimidou ao parar no raiz menos 1. Ele simplesmente falou assim, não, vamos continuar a fazer conta como se fizesse sentido. Fazendo isso, assim como Cardano fez para essa equação quadrática aqui, saiu fazendo a conta e era consistente, mas o Cardano não quis dizer o que isso podia, que mais que podia fazer com esses números. O Bombelli não. O Bombelli falou, olha, eu vou fazer conta, eu vou até tirar raiz cúbica, eu não estou com medo de nada. Então ele tirou a raiz cúbica, quer dizer, ele levou sorte, né, de descobrir esses caras aqui, e concluiu que a solução era 4, que corresponde exatamente a solução que a gente conhece dessa equação aqui. Será que essas são as únicas soluções dessa equação? A equação que eu escrevi antes, x2, x3 igual a 6x mais 9, ela só tem uma raiz real, x igual a 3. Mas a equação x3 igual a 15x mais 4 tem 3 raízes reais. Uma delas é 4, e as outras eu vou colar aqui. Se eu tiver aqui. Não tem. Vou ficar devendo. Bom, vocês podem calcular, mas elas são... eu acho que elas são isso aqui. Mas o ponto é que elas são negativas. Então, uma pergunta podia ser, bom, mas essa fórmula aqui só achou uma raiz, não foi? Foi a 4. Mas ninguém naquela época está preocupado com isso, porque eles nem gostavam de números negativos. E por isso que estão escritos, que as equações estão escritas assim, e não daquele modo normal que a gente conhece, x3 menos 6x menos 9 igual a 0. Porque naquela época tudo era quer dizer, as pessoas gostavam de pensar em números como coisas mais concretas. Então era medidas, por exemplo. Né? Isso aqui era o volume de alguma coisa, isso aqui era uma outra coisa, eram todos os números que tinham que ser positivos. Então não concebiam soluções de problemas matemáticos cujas soluções fossem negativas. Então, na verdade, essas soluções
não existiam para eles, e então estão muito satisfeitos porque a equação, a fórmula da cúbica deu a solução para o problema esse aqui, que só tem, né, uma solução positiva nesse caso aqui. Então, recapitulando, embora os números, raízes de números negativos tivessem ocorrido já na época do Cardano, ele não fez muita coisa com isso, a não ser dizer, olha, isso aqui é bonitinho, mas é puramente simbólico, é puramente... vou usar a palavra imaginária para não atrapalhar aqui. O Bombelli foi mais corajoso e falou assim, não, a gente pode calcular com esses números esquisitos, que tem esse raiz de -1, como se fossem números normais. Só que toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa com eles, eu tenho que lembrar que raiz de -1 ao quadrado é -1. Ora bolas, claro, né? O que mais que podia ser? E aqui, então, nasceram os números complexos. Eles são complexos porque tem esse pedaço aqui, são os números normais, e tem esse pedaço desses números esquisitos aqui, 11, raiz de -1, mas que eles operam direito. Então, agora a gente pode dizer o que os complexos são. Então, como eu falei, nasceram os números complexos. Eu vou escrever assim, que eu não quero ficar escrevendo raiz de -1, que é chato. Onde chamar de Z. O número complexo Z, então, ele é complexo porque ele tem duas partes. Ele tem uma parte que é um número normal, um número real. Tem essa outra parte aqui que é... essa parte aqui é a parte chamada parte real. Essa aqui é chamada parte imaginária. Na verdade. E você opera com esses números do mesmo modo, normalmente, algebricamente, tendo cuidado de, toda vez que você vê i ao quadrado, você substituir por -1. Isso quer dizer o quê? Que eu tiver se eu tiver dois números e eu quiser, por exemplo, somar eles, então, posso fazer assim. Mais interessante é o que acontece quando eu multiplico eles. Então, vamos multiplicar. x1, x2, mais esse pedaço aqui, x2, y1, i, mais esse pedaço aqui, x1, y2, i, mais esse pedaço aqui, y1, y2 e 2. Então, esse cara aqui acontece o que com ele? Vira menos y1, y2, que eu vou botar aqui. E aí o outro pedaço eu vou escrever. Além disso, se eu tiver um número z
igual a x, em particular se eu tiver isso aqui, o que acontece se eu multiplicar um número x mais y por um número x menos y? O que acontece segundo isso aqui? Vai dar x2 e aqui, então o y1 vai ser o y2 vai ser menos y, então vai dar o quê? Mais y2, mais, e se você fizer a conta aqui, dá x menos y, menos xy e xy. Então dá zero. Então, isso quer dizer que se eu tiver uma expressão dessa complicada que dê zero, então ela for zero, eu posso multiplicar por qualquer coisa, tem que dar zero, mas isso vai dar x2 mais y2 que dá zero. E qual é o único modo que quadrado de dois números pode dar zero? Ambos têm que ser zero. Isso quer dizer que a única expressão de zero nessa forma aqui é a expressão óbvia, zero mais zero i. Não tem nenhuma outra expressão. Então, isso quer dizer que se eu tiver dois números complexos, z1 e z2, eles só são iguais quando as suas partes reais e imaginárias são iguais. Por quê? Porque quer dizer que eles são iguais, quer dizer que a diferença deles é zero, mas isso é x1 menos x2 mais y1 menos y2i igual a zero. Mas a gente acabou de ver que um número desses complexos só é zero quando as partes reais e imaginária são zero. Então, exatamente isso aqui. Bom, tudo isso aqui que eu fiz até agora é só um jogo. Porque eu não sei o que é raiz de menos 1. Eu não sei se isso aí existe. Mas se existir, ele tem que satisfazer todas essas regras aqui. Porque se existir e satisfazer as regras algébricas que você espera, então tem que satisfazer. O produto tem que ser dado desse jeito, a soma tem que ser dada daquele jeito, ele só é zero quando ambas as partes são zero. Então isso quer dizer que se um número complexo existe, se é que ele existe, ele tem que ter duas partes reais, duas partes representadas por números reais, x e y, e tem que estar sujeito a essas regras aqui. Então, agora, então, permite a gente definir os números complexos desse jeito. Então, ele agora vai perder esse caráter mágico que tinha, que Bombelli falou, não tem problema nenhum, eu sou corajoso, eu vou fazer conta com esses caras, mas eu vou fazer a conta na minha imaginação, fingindo que raiz menos 1 existe, que é um número que eu posso operar com ele. Daí vem o termo imaginário. Então, o número complexo, na verdade, é um elemento de R2. Né? O R2, justamente, o conjunto dos pares ordenados. Então, um modo de ver os números complexos é pensar no R2 com essas operações. Então, vou escrever C para o conjunto de números complexos é
As operações de soma são aquelas que você faz soma vetorial no R2 normal, né? Que eu somei aqui coordenada a coordenada. Então, o que é importante mesmo é a multiplicação. Então, os números complexos é o plano R2. Né? Todos os elementos deles são representados por pares de pontos. Com essa multiplicação, eu posso escrever assim. Que, como a gente viu, ela é necessária, não tem outro jeito, tem que ser. Se as regras da álgebra valem para números desse tipo, satisfazendo I2 igual a menos 1, então a multiplicação desses dois números tem que ser dada por isso. Então, eu viro o jogo ao contrário e falo assim, olha, números complexos são isso aqui. Você quer saber o que eles são mesmo? Saber mesmo que eles são um modo de dizer que eles são pontos no plano, ou seja, coisas representadas por dois números reais, com as operações de adição normal, vetores, e a multiplicação dada por essa fórmula aqui. O número 1 é identificado com o ponto 1, 0, e o número i, se aqui esse é um número, é identificado pelo ponto 0, 1. Então, estou dizendo o que é i. I é isso aqui. I não é raiz de menos 1. I é isso aqui. Tá? Esse ponto no plano é uma coisa que você conhece. Esse ponto aqui. Só que quando eu ponho essa multiplicação no plano dado por essa fórmula aqui, esse ponto ao quadrado dá menos 1. Não tem jeito. Só se fazer a conta aqui vai ver que dá menos 1. Né? O x dele é 0, então vai sumir. Isso aqui vai sumir também. Vai sobrar o y que era 1. Vai ficar y quadrado 1 vezes 1, um sinal negativo aqui. Então, esse cara aqui satisfaz. E 2 igual a menos 1. Então, se você queria saber o que é um número complexo, isso é uma resposta. O complexo é simplesmente um ponto no plano. E os números complexos estão sujeitos a regras de adição e multiplicação, essas aqui, quer dizer, a adição vetorial normal e a multiplicação dado por essa fórmula aqui. Uma pergunta que se faz algumas vezes é: será que essa é a única fórmula possível para uma multiplicação no plano? Não, claro que não. Você pode simplesmente fazer a fórmula assim. Isso é uma fórmula como qualquer outra. Mas o que acontece ao usar essa fórmula? Quanto é que dá esse ponto vezes esse ponto? 0 vezes 0. Bom, mas números decentes não têm essa propriedade, né? Como é que eu posso... Dois caras que não são 0 multiplicados dá 0. Então, essa fórmula aqui não é uma fórmula boa para a gente fazer aritmética. É uma fórmula, como qualquer outra, tem muitas propriedades, aliás, quase todas, exceto essa aqui. Que produto de dois caras tirando de 0 nunca dá 0. Para essa fórmula aqui, existem caras não 0 cujo produto dá 0. Então essa fórmula não serve. Mas existem outras fórmulas que têm propriedade que para dois caras não nulos nunca é 0 e que não é essa fórmula aqui. Mas no final das contas elas são todas equivalentes, num certo sentido, a essa fórmula. Eu infelizmente não vou ter tempo de falar. Bom, isso aqui então é a gente chama de uma realização concreta dos números complexos. Você precisa saber o que eles são? Estou dizendo que eles são. São pontos no plano sujeitos a essas operações de soma e multiplicação. Mas uma outra possibilidade é o conjunto das matrizes 2 por 2 dessa forma.
Isso é uma outra possibilidade de realização concreta desse. Dos números complexos. Então, o número 1 vai corresponder à matriz de identidade e o I vai corresponder a essa outra matriz J aqui, que vocês fizerem a conta, multiplicando. Ou seja... Oi. No contexto, os reais passam a ser os complexos de ordenada zero, né? Isso. E no segundo contexto passam a ser as matrizes de matriz secundária nula, de diagonal secundária nula. Exatamente a mesma coisa, não mudou nada, porque esses uma matriz desse tipo aqui então é como se você escrever A vezes 1 mais B vezes I. Então não mudou absolutamente nada. Então você precisa saber uma coisa mais concreta, então isso aqui é tão concreto quanto o ponto no plano. Mas o importante não é que os números complexos são, e sim como eles se comportam. Eles se comportam seguindo essa regra aqui e todas as outras que vêm da distributividade, da linearidade das operações. Ok? Então, a questão se raiz menos 1 é uma coisa que existe, a pergunta é, existe aonde? Ela não existe na reta real. Não existe nenhum número real cujo quadrado seja menos 1. Mas ele existe em outros lugares. Existe no plano, existe no espaço das matrizes. Então, dentro dos números complexos, eu tenho um número, que eu vou chamar de número, que é I, cujo quadrado é menos 1. Mas ele é o único número que satisfaz isso? Existe algum outro número complexo cujo quadrado é menos 1? Qual o número real cujo quadrado é 4? O número real cujo quadrado é 4, qual é? 2. Ou... Certo. Então, um número quadrado, se eu tenho um número que ao quadrado dele é menos 1, que não é real, é complexo, com um outro que elevado ao quadrado também vai dar menos 1, vai dar a mesma coisa. Menos I. Menos I ao quadrado também é menos 1. Na verdade, não tem nada que distinga o I do menos I. Porque são ambos caras cujo ao quadrado dá o menos 1. Eu poderia considerar essa outra matriz aqui como sendo menos 1, que ia dar a mesma coisa. São matrizes diferentes. Ou pegar o 0 menos 1 no plano e chamar ele de I. Então isso quer dizer que I e menos I são, eu vou escrever assim, operacionalmente não tem nada que distinga eles algebricamente. Se eu quero chamar o I esse ponto aqui, então tudo bem, porque eu acho mais bonito ficar em cima do que ficar embaixo, mas não quer dizer nada. Bom, isso implica que a seguinte operação operacionalmente, vou escrever de... Não sei se melhorou, mas... Isso quer dizer que eu posso trocar o I por menos I e quase nada vai ser afetado. Aliás, nada algébrico vai ser afetado. Então, isso aqui chama-se conjugação. E a notação que a gente usa é essa barra em cima.
Então, fazer barra aqui é trocar o sinal da parte imaginária. Corresponde a você fingir que a raiz de menos 1 é o outro, e não o que eu comecei. Então, se eu fizer isso 2 vezes, se eu fizer barra da barra, eu troco o sinal 2 vezes, volto ao ponto onde eu saí. Então, isso aqui corresponde... a conjugação corresponde a uma reflexão em torno do eixo real. Como o i e o menos i são operacionalmente iguais, então é de se esperar que essa operação respeite as operações algébricas. E como isso aqui é uma reflexão em torno do eixo real, os únicos caras que ficam fixos são quem? Que são os pontos que ficam fixos quando eu reflito no eixo real, a reta real. Então, um cara igual ao seu conjugado, se isso assim, ele é real. E um cara é igual a menos seu conjugado, quer dizer, o seu conjugado é igual a menos ele, se isso assim, eu posso escrever assim, imaginário puro. Bom, então isso é uma consequência da representação geométrica do R2 em coordenadas cartesianas. Eu queria falar um pouquinho sobre representação polar. Vou escrever aqui. Então, no plano, eu tenho coordenadas cartesianas x e y. Então, para cada ponto P, vamos chamar de P, chamar de Z. Eu tenho associado a cada ponto coordenadas cartesianas x e y. Mas eu também posso associar coordenadas polares. Vou escrever assim. O cara é o ponto que está à distância R da origem, que faz ângulo θ com o eixo real. Então, aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo 90, 270, 180, 270, 360 de novo. Então, como é que eu passo de uma coisa para outra? Se eu sei R e θ, quer dizer, como é que eu escrevo x e y em função de R e θ? Quem é o cosseno do ângulo θ? Cosseno de θ é R, x sobre R. Do mesmo modo, y igual a R seno de θ. Então, dado coordenadas polares, eu consigo calcular coordenadas retangulares. Vou passar para cá agora.
e dado coordenadas cartesianas, como é que eu acho as coordenadas polares? R, então, é a distância do ponto, da origem ao ponto, teorema de Pitágoras. E outra coisa que a gente tem a tangente, né, se eu dividir y por x, cancelo o r, sobra a tangente de θ. Isso quer dizer que todo número complexo pode ser escrito na forma que ele era y mais yi. Então, x era r cosseno de θ, y é r seno de θ. Então, vou escrever isso assim, r, vou botar o i na frente para não confundir. Então, essa é a representação trigonométrica do número complexo. A gente, às vezes, abrevia assim. Cis, cosseno e seno. Bom, essa representação não é muito agradável para somar números complexos, mas ela é muito boa para multiplicar números complexos. Então, se eu tiver dois números complexos representados trigonometricamente assim, Z1 tem raio R1 e ângulo θ1, Z2 raio R2 e ângulo θ2. Então, Z1 vezes Z2 olha essa conta aqui. Os R passam para frente. E aí eu fico com... Agora eu vou ter que expandir aqui para a gente ver o que acontece. Então, o que eu vou ter aqui? Cosseno θ1 vezes cosseno θ2, esse é o x, né? Menos produto dos y, mais seno θ2, cosseno θ1, e se... falta um i, obrigado. E se vocês lembrarem da trigonometria, quem reconhece isso? Que a gente lê da seguinte modo. Para multiplicar dois números complexos, você multiplica o módulo, não dei o nome, mas chama módulo, e você soma os argumentos. No dia falado aqui, isso aqui chama módulo. Isso que chama-se argumento. Em particular, se eu fixar um deles, então se eu considerar a função então, fixando um número
complexo Z0 qualquer e considerar a função que multiplica por esse Z0, o que isso aqui faz? Isso aqui é uma rotação de ângulo θ0 que é uma rotação de ângulo θ0 seguido uma escala de R0. Foi um desenho. Então, isso aqui em particular, se eu fizer Z vezes Z vezes Z N vezes, o que acontece? Se eu fizer 2 vezes por causa disso aqui, Z vezes Z, vai ter 2, se θ1 for igual a θ2, vai ter 2 θ aqui. Então, em particular, isso aqui vai ser R elevado a N, no caso geral, que eu vou escrever assim. Aqui chama-se a fórmula de De Moivre. Não é fórmula de Moivre, é forma de De Moivre. No cara é De Moivre. Uma consequência, só para a gente terminar, uma consequência importante dessa fórmula é que ela contém dentro dela as fórmulas de cosseno de nθ e cosseno de seno de nθ. É só você expandir esse lado de cá. Então vamos fazer para n igual a 3. Então, cosseno de 3θ mais i seno de 3θ é cosseno de θ mais seno de θ ao cubo, e aí a gente pode, binômio de Newton, cosseno ao cubo de θ mais 3 cosseno ao quadrado de θ seno de θ vezes i mais, não vai caber aqui, mais 3 seno de θ, desculpa, cosseno de θ seno ao quadrado de θ. Aí vai ter um i2 aqui, que é menos, mais seno ao cubo de θ, tem um i3, que vira menos i. Agora, como dois números complexos são iguais se as suas partes reais e imaginárias são a mesma, então a gente conclui que cosseno de 3θ, está acabando, igual a cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ seno ao quadrado de θ, e seno 3θ igual, coisa muito parecida com isso, que pode ser simplificado, lembrando que então, quando você usa essa identidade aqui e aqui, isso aqui simplifica para uma expressão que, nesse caso, para cosseno de 3θ só envolve
potências de cosseno de θ. Isso é possível porque 3 é ímpar. Isso sem precisar lembrar nada. Tem que decorar nada nunca. Se tem dúvida, algum dia tem dúvida como é que são essas fórmulas, faça isso aqui, porque binômio de Newton ninguém esquece. Eu não sei também, então se eu precisar fazer, eu vou fazer essa conta aqui para ver o que dá. Bom, já passei da minha hora, então era isso que eu tinha que falar. Amanhã eu vou falar um pouco mais, quer dizer, vou falar sobre polinômios, que não é... Obrigado.